bem-vindos a Dados Críticos, eu sou o Theory, e hoje a gente vai falar sobre Breu. A escuridão chegou e a gente vai apresentar aqui um sistema de Breu. Que eu tô aqui com uma presença ilustre, duas presenças, né, ilustres aqui, do Rafão Araújo e de Diego Bacinello, que são os dois autores do Breu. Vou pedir para eles falarem um pouco de como eles conheceram o RPG. Fala aí, galera, por favor, e se apresenta de modo geral também, né? Ai, cara, obrigado, galera, obrigado pelo convite, valeu, Theory, valeu mesmo. Cara, vamos lá, né, mano, acho que foi lá em 2001, mano, mais ou menos lá, eu tava lá na cidade do interior aqui da Bahia, tinha uns amigos que já tinham começado a jogar Vampira Máscara e alguns conhecidos, porém, tipo, rolava muito ruído, os caras não queriam explicar, foi aquela onda meio de ser idiota, igual quando o cara começa a ouvir rock and roll e ele acha que ele... E aí a galera começou a se fechar e não, é um negócio trevoso, ninguém sabe e tal, e aquilo me dava raiva, porque, putz, mano, que bagulho é esse que você não pode falar, é maçonaria? E aí, até que um dia, eu tava na casa de um brother, o cara falou, mano, vai aparecer um cara, o cara vai mestrar um tal de Vampira Máscara. E, cara, foi uma história péssima, um jogo horrível de 2 horas, porém, rolar aquele dado pela primeira vez, mas assim, tipo, me levou para um outro lugar que eu nunca mais saí de lá. E o RPG foi lá em 2001 e, cara, isso foi muito importante para mim, mano. Eu devo boa parte de quem eu sou a RPG. Eu sou professor, sou editor de livros, sou designer de redes sociais. E eu devo meu bom gosto, a minha escrita, o que eu sei falar, a forma como eu me porto, a minha expansão de mundo, eu devo ao RPG, porque eu sou um garoto do interior de uma cidade pobre da Bahia. Meu pai é semi-analfabeto, minha mãe é semi-analfabeto funcionais. Meus irmãos tinham algum conhecimento, mas a gente também nunca viemos de uma família letrada. Eu não sou um homem letrado, mas eu posso ter que da minha família sou possivelmente quem mais lê, quem mais guia, quem lançou um livro, por exemplo. Então, cara, eu devo muito a RPG, assim, saca, velho? É uma parada que eu tenho muito respeito, acho uma ferramenta incrível, além de ser basicamente tudo que ele é parte de quem eu sou, os amigos que eu tenho, quem eu converso diariamente, as amizades que eu fortaleço, as novas amizades que o RPG me trouxe. Então eu sinto que com o RPG é como se eu fizesse parte de um grupo, tipo quando a pessoa faz parte daqueles clubes, que aonde eu tiver, assim, em alguns lugares do Brasil, eu vou conseguir encontrar uma turma. Se você me soltar nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer lugar onde eu consiga falar pelo menos o espanhol, português, em arranhão em inglês, e eu conseguir encontrar 3, 4 pessoas, eu vou fazer amigos ali. Meu irmão joga bola, ele fala a mesma coisa. Ele sente que se ele chegar em qualquer cidade, encontrar um campo de futebol, ele já não tá sozinho, sacou? Vai ali, vai arrumar um gol, vai pro churrasco depois e faz novos amigos. Então, cara, RPG pra mim é isso aí. E tamo na cota aí, mano. Já tem uns 15 anos praticamente, 13, 15 anos, produzindo material direto pra internet, Reduto do Bucaneiro, depois Lampião Game Studio, The Loyal, Beauregard e agora o Breu. Você, Bacinello, conta um pouco pra gente aí. Eu devo RPG à Globo. Ah, é? Exatamente, eu devo RPG à Globo, cara. Música tensa. Tan, tan, tan. Ali por 95, o meu coroa tinha acabado de falecer, cara, e eu dormia muito mal, né, logo depois. Então eu ficava assistindo televisão, e uma vez passou no Jornal da Globo uma reportagem imensa sobre o 2º Encontro Internacional de RPG. O que me chamou a atenção naquele momento foi a galera com umas espadas, vestido e tal, né? Eu sempre fui uma criança estranha, desde moleque. E eu sempre gostei de coisas que, tipo, me chamavam a atenção, coisas que não eram usuais das crianças da minha idade. Sim. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei fascinado. E na própria reportagem falava sobre uma loja chamada Forbidden Planet. E eu era office boy na época, eu descobri onde ficava Forbidden Planet na lista telefônica. A loja ficava pertinho da ronda que eu fazia no centro da cidade. Então eu passei lá e era num bequinho, assim, um lugar muito charmoso, uma loja até bem grande. E quando eu entrei, mano, aquele monte de coisa, aquele monte de livro, aquele monte de caixa, aquele monte de diorama, aquele monte de boneco. E eu fui muito bem atendido por um cara que eu não me lembro o nome, eu gostaria muito de lembrar o nome dele. E ele me mostrou um D20, tá ligado? E no momento que ele entregou aquele D20 na minha mão, velho, é o portal mágico abrindo, tá ligado? Eu abrindo... Tocou a musiquinha. Total. Eu abrindo História Sem Fim, entrando no livro. E ele falou que tinha uma loja onde o pessoal jogava, que lá eles não jogavam. E a loja era do lado do meu trabalho. Então, quando eu voltei no mesmo dia, eu saí do trabalho e fui lá nessa loja. Tava o Peter lá, um cara que é bem famoso aí no mundo RPG dos anos 90 aqui em São Paulo. E eu troquei uma ideia com ele e tal. Ele falou, vem sábado aí. Aí eu fui sábado e nunca mais voltei, mano. Isso tá lá naquele lugar até hoje, lá. Quase 30 anos já, mano. Nunca mais voltei, velho. A Globo fez alguma coisa por mim. Foi um encontro aleatório, né? Que destrinchou aí.
Várias possibilidades. Bacana, cara. Bacana demais. Bom conhecer um pouco, assim, das origens, do como que a gente conhece o RPG, né? Porque cada pessoa tem um jeito completamente diferente, né, gente? Às vezes, Sim. dependendo da época, tem ali suas similaridades, mas cada caminho é único, né? E ver que, assim, isso permite que todo mundo chegue nesse jogo, né? E que tem tantas vertentes também, é maravilhoso. E, assim, que bom que vocês conheceram o RPG dessa forma, porque vocês se aprofundaram bastante e hoje, já faz um tempo já, como o Rafa disse, já estão produzindo bastante conteúdo de RPG, né? Seja em forma de live, vídeo, seja na forma de jogos, né? Tem aí o Lampião Game Studio, tem a editora Luz Negra também, né? Produzindo vários conteúdos aí. Então, vocês estão lançando agora o Breu, né? Que já está em financiamento coletivo, já foi financiado, né? E o Breu, pelo que eu acompanho, ele surgiu lá no Camarão Hack, né? Eu cheguei a comprar o Camarão Hack quando o Bacinello lançou, né? É o proto Breu, pelo que parece, né? Proto Breu, isso aí. Hoje é um avô orgulhoso, olhando assim. O Breu é tipo um vô sentado na poltrona, isso aí, barriguinha pro lado de fora, chapeuzinho de palha, sandália de couro. Vai lá, menino, ganha o mundo. Então, eu queria que vocês, assim, imagina que uma pessoa nunca ouviu, não sabe o que é o Breu, o que vocês falariam pra ela? O que é Breu, né? Cara, se eu for começar primeiro, né? O Breu é um jogo de interpretação de personagem, é um jogo onde você assume o papel de um aventureiro, e esse aventureiro está em um mundo de fantasia medieval sombria, primeira coisa, certo? Então, você vai interpretar um dos nossos papéis. Então, talvez seja um cavaleiro, talvez seja uma hada, talvez seja um intérprete da vontade dos deuses, talvez seja alguém que tem capacidade de fazer rituais e feitiçaria. Então, essa seria a forma mais introdutória de explicar o que é Breu. Para quem já conhece o que é RPG, eu diria que Breu é um produto, né, um jogo que é inspirado nas formas mais modernas, em algumas mecânicas mais modernas e palatáveis a jogadores mais novos. E não moderno no sentido obrigatoriamente de qualidade. Palatável a jogadores mais novos, uma galera que veio depois do 3.5 para cá, do jogo mais famoso do mundo, o Dungeons and Dragons. Está acostumado com rolagens ascendentes, está acostumado, né, a somar 2 mais 2 igual a 4 em uma rolagem, né, de roll and keep, né, bater uma dificuldade e continuar. Rolagens como vantagem, desvantagem, conhecida da quinta edição. Porém, nós somos buscar as nossas pedras fundamentais para nós da filosofia OSR, né? A gente foi lá no Think Primer, princípio apócrifa, a gente foi buscar o que a gente tinha de melhor ali para conseguir fazer essa junção e criar algo novo, e não um retroclone, não uma cópia de algo diferente. Então, hoje eu posso dizer com toda a garantia, Breu é algo novo dentro do cenário mundial, sem qualquer julgamento de valor, isso é bem individual, mas ele é algo novo, ele propõe algo novo, e isso é o que a gente tem vendido e tem trazido, né, o mais importante, sabe, é a quantidade de feedbacks que a gente tem recebido, porque quando nós juntamos esses dois nomes, né, quinta edição OSR, a gente imaginou que poderia sofrer pedrada. Porque, uma porrada pra cacete. Né, porque elas são óleo e água, né, e a gente imaginou que ia ser, porém, a nossa postura amigável, a nossa tentativa de explicar e a qualidade do produto, porque não adiantava nada do que a gente está falando se a gente boa, se o livro fosse ruim, mas a qualidade do produto só abriu portas. A gente viu do jogador mais novo falar, putz, mano, nunca tinha ouvido falar de OSR e gostei. E a gente viu gente antiga de falar, mano, só de você falar de quinta edição eu quero distância, mas o seu material tá muito bom. E isso tem sido uma parada muito legal. Bacana, agradar esses dois públicos assim, né, que como você falou, muitas vezes parece como óleo e água, é uma tarefa bem difícil, imagino que deve ter dado bastante trabalho, né, repensar essas mecânicas todas, né? Cara, tem uma intersecção ali, porque queira ou não, vem do mesmo jogo, né, vem do D&D, né, então existe uma egrégora de ideias ali que os dois universos abraçam, né. O nosso trabalho foi conseguir pegar o melhor de cada coisa. Do D&D 5, cara, a gente pegou muito pouca coisa, mas o que a gente pegou do D&D 5 traz todo um sabor novo pro jogo, dentro do playstyle, dentro do imaginário OSR. É um jogo tão difícil quanto qualquer OSR, porém ele tem um pouquinho menos de
um pouquinho menos áspero. Ele dá um pouquinho mais de possibilidade para os jogadores. Quando você fala assim que é um jogo novo, né? A primeira coisa que me surge na mente, assim, a pessoa pode pensar, então vão ter mecânicas adaptadas ali, é basicamente uma roupagem. Imagino que não, né? Ele tem diferenças básicas, assim, da quinta edição que tentam emular esse estilo, né, dos jogos old school, que é um jogo que valoriza mais o jogador, né, a habilidade do jogador, que valoriza mais a conversa entre mestre e jogador e não só aquilo que tá na ficha, né? Exato. Que tem mais uma mortalidade, né? Isso aparece nas mecânicas do jogo, por exemplo, na magia, né? Como é que é a magia em Breu? Brother, é louca. Ela é vanciana, Espaço de magia, né? Exatamente, igualzinho a gente conhece, né? Vanciana, tem círculos de magia. Breu só vai até o 10º nível, né? Então nós temos apenas 5 círculos de magia. Porém, as semelhanças param aí. Nós mudamos várias magias de lugar para que a gente pudesse dar um desafio maior nos primeiros níveis e que as pessoas conquistassem os níveis maiores. Perfeito. Então, por exemplo, coisas que a gente conhece no primeiro nível de magia, que são muito poderosas, por exemplo, como Charm Person. Isso foi pro terceiro círculo pessoas. de magia. Encantar pessoas. Isso foi pro terceiro círculo de magia. Então o cara só pega isso no 5º nível de personagem. Entendi. Fireball foi pro 4º, então ele só pega no 7º nível de personagem. Cura. Né? Cura foi pro 3º nível de clérigo, então ele só pega cura no 3º nível. Né? No 5º nível de personagem. Então a gente mudou muito isso e junto com isso a gente criou, o Rafão trouxe uma mecânica muito legal que é flexibilização de magia. A qualquer momento você pode pegar o texto da tua magia e perguntar e escolher deturpar ele, né? Você pode escolher deturpar ele como você quiser. Então, digamos, a gente tem uma magia que nós criamos que é o bolso mágico, né? Você cria um bolso em qualquer lugar da tua roupa ou da tua mochila que esconde uma coisa de até 2 cargas. Uma coisa de 2 cargas é uma parada grande, uma espada longa, né? Entra ali naquele lugar escondido. Essa é a magia como tá escrita. Mas você pode, por exemplo, falar, pô, mestre, eu quero criar um bolso aqui, mas que sai no bolso do cara lá. Eu posso? Pode. Você vai ter que rolar um teste mágico. E nisso a gente vai ter que entrar nas dificuldades. Breu só tem 3 dificuldades. Fácil, médio e difícil. DC 12, 17 e 22. Então o mestre vai arbitrar, cada mestre vai levar de uma forma, né? A gente dá parâmetros dentro do jogo, mas a gente não parametriza a mecânica de forma a tirar do mestre a agência dele. Né? Perfeito, então, o mestre vai decidir, né? Exatamente. Vai ser decidido. Perfeito. Então eu mestrando, por exemplo, falar, cara, você quer criar um bolso no bolso do cara lá? Faz sentido. Vamos lá, você vai rolar um DC médio. Então você vai ter que tirar 17 no teu teste mágico. Então você vai rolar isso. Você vai rolar o teu D20 mais a tua proficiência, que é igualzinho o D5, né? Vai de 2 a 5. Conforme você vai ganhando outros níveis, você ganhando mais proficiência. Ou seja, você fica mais fácil de você fazer as coisas. E você tem o seu bônus de inteligência, no caso de um mago, que vai de 0 a mais 5, né? Pensando que você só inicia o jogo com mais 3, o mais 4, mais 5 podem ser conquistados dentro do jogo. E ele vai rolar esse dado. Se ele conseguir, a magia tá feita. Se ele não conseguir, ele incorre um risco de uma coisa chamada emaranhamento. No caso, como ele fez um DC médio, ele vai rolar 2 chances em 6 de sair um emaranhamento. Se sair um emaranhamento, amigo, é caos. Você vai rolar um dado pra saber se chama atenção de entidades, se vai afetar você, pessoas ao seu redor ou o ambiente. Depois você vai rolar um dado pra saber a força disso, de diminuta a catastrófica. Depois você vai rolar um dado pra saber que tipo de alteração que é. É uma distorção, é uma destruição, e aí o mestre interpreta isso e coloca isso em jogo. Cara, legal demais, porque uma coisa ali que uma ideia que o jogador teve gera, às vezes, um gancho pra campanha inteira, né? Porque tem uma entidade atrás ali, bacana demais. Igor, pra deixar uma coisa assim clara, a gente quando fala que subiu as magias, não é pra parecer que tipo, não, os caras são mauzão, vamos fazer um jogo que ninguém ganha. Não, não é isso. O que acontece aqui, um dos fundamentos do SR é você não ter respostas na ficha sem se colocar em risco ou sem pensar. E nós vimos que algumas magias, elas conseguem fazer isso. Elas conseguem te trazer respostas ou soar como amortecedores. Se você tem um personagem que tem 6 pontos de vida e você tem uma magia que cura um de 6 pontos de vida mais um bônus, bem, então logo de cara você já consegue salvar a vida de 2 personagens jogadores. É um amortecedor que nós não queremos em Breu. Perfeito. Charme Person, a mesma coisa. Eu não preciso saber conversar, eu não preciso me colocar a risco. Eu vou lá, encanto a pessoa e acabou o desafio. Então essa não foi a intenção. E sobre esse lance da magia flexível, o Diego fala, o Rafão trouxe, mas eu não gosto. A gente vive brigando com isso, porque não existe um trouxe, né? Briga de casal aqui, pode? Um momento aqui, lavar roupa. Tá permitido. Não existe seu salário, meu salário, Diego. É tudo o salário da casa. A gente tem que ter independência, Rafão.
Essa codependência não tá legal. E aí o que acontece, cara? Mas digamos que tem uma outra magia chamada ligação arcana. Eu me conecto a um objeto, a uma pessoa. E a gente cria uma conexão muito forte. E se de repente eu faço essa conexão com você, e quando eu for fazer essa magia de fazer do bolso, a CD é mais baixo? Bacana. Saca? Então tem mil opções que a gente pode lidar com a situação. Ah, eu vou fazer o bolso no conhecido, o cara tá perto, o cara tá muito longe, eu não tô vendo o cara. Então o que acontece? É horizontal essa negociação. Vamos tentar encontrar aqui o pormenor, vamos tentar achar. E, cara, isso é legal porque a coisa pode, de repente, numa magia simples, mano, tudo fugir do controle. Que foi o que eu vi dentro do meu jogo. Eu tô com um jogador que tá 4 sessões. Imagina você ser um mago, 4 sessões sem conseguir utilizar magia por causa de um maneamento mágico. A magia saiu do corpo dele, ele não consegue fazer ela voltar, ela volta e vai embora, ele não... Enfim, é um modo... Por isso quando a gente fala que é novo, porque não é invenção da roda, porém ele tem um flavor completamente novo, essa ideia do emaranhamento e flexibilizar a sua magia. Perfeito. Ela é uma mecânica que incentiva exatamente essa coisa que é muito da OSR, que é esse diálogo, essa invenção de algo que surge no nada, assim, né? Exato. Surge ali da conversa. E assumir risco. Exato. Sabendo o que vai acontecer. O mestre te fala, né? Fala assim, mano, o DC é 22. Fala, não vou fazer essa porra, não. Então, beleza, faz outra coisa. Não tem problema. Beleza. É uma negociação, né? Exatamente. Bacana. Já imaginou? Você vai lá, de repente, lançar um poder na criatura e você abre um buraco pro outro plano e sai uns 3, 4 diabos de lá e agora pronto, virou o caos. Sacou? E, mano, mano, faz parte. Magia, a gente lida com isso. Ela é extremamente poderosa, mas, mano, você tá lidando com uma coisa que você não tem compreensão. A gente não vai trabalhar com Grimório, por exemplo. Certo? Amigo. Já começa por aí. Isso mudou. Isso mudou. Você, quando vai fazer constrói através de uma frase o seu paradigma mágico. Logo, você descreve para o jogador aonde você registra as suas magias. É numa bola de cristal? É num cocá com penas diferentes? É num colar com contas e cada dente que você vai adicionando são novas magias escritas, pequenininha ou não, só imbuída em poder? Então, cada mago, a não ser que ele faça parte de uma mesma escola, possui um paradigma diferente. Com isso, a gente arranca fora 2 coisas muito conhecidas. A cópia não existe. Pergaminho, como é conhecido, sai fora. Grimório copiado do outro mago, sai fora, porque não faz sentido. Não faz sentido. Um mago teúrgico, um mago hermético, inglês, encontrar com um mago xamânico da América Latina e ele tá lá com um Grimório e você copiar a magia dele. Não faz sentido. Tem outra coisa também. A gente tá tirando um pouco do elitismo da magia, né, dentro do jogo, porque o mago dentro do jogo é sempre o sábio que estudou muitos anos. E o tiozinho, o xamã, que tá ali no pântano, comendo jacaré e trocando ideia com o sapo. Agora você pode fazer um tiozinho xamã que não sabe ler, não sabe escrever, nunca viu uma letra escrita na vida e faz magia, entendeu? A frase é: meu paradigma mágico é ... e minhas magias são registradas em ... Para lançar magias eu preciso ... vírgula, ... ou ... O que é esse para lançar magias? A gente tirou a história de componente verbal, somático e material. Agora você define os seus componentes. Então, se você tá fazendo um mago do sangue, por exemplo, fala, para eu lançar magia, eu preciso de sangue, eu preciso tirar uma vida, ou eu preciso de cinzas de pessoas mortas. Acabou. Você usa para você fazer magia, você usa isso. Isso muda completamente o paradigma do mago dentro do jogo. Dá pra fazer um mago que conjura magias dançando, por exemplo, né? Sim. Isso. Um parceiro nosso mandou: meu paradigma é o Kaiowas, o meu foco é um cachimbo ritualístico, eu registro minhas magias nos padrões de penas e cores do meu cocá, e quando eu vou lançar magia, ou eu fumo, ou eu aspiro, ou eu mastigo coisas. Boa. Uma dessas 3 coisas precisam ser respeitadas. Se nenhuma dessas 3 coisas podem ser respeitadas, possivelmente ele não vai lançar magia, ou entra talvez no emaranhamento se ele estiver com o foco dele na mão. Porque, né? Você tá explicando pro cara que não existe. E aí fica aquela coisa sempre da fantasia. Quantas e quantas meses de OSR a gente vê o cara jogando, mas na ficção o cara não tá com um livro gigante de 400 páginas pendurado no corpo, saca? Então, assim, a gente quis tirar esse conceito da ideia de um livro escrito, aquele tomo de pergaminho, aquele scroll clássico. Então, cada paradigma mágico é único e essa é a principal habilidade da maga. Reconhecer padrões arcanos em quem faz. Então, ele olha você fumando cachimbo Kaiowas, ele fala,
então ali tem magia, tá ligado? Cara, Tipo, você reconhece que existe magia ali e aí você passa a entender que aquele paradigma mágico faz sentido se você tiver tempo de estudar. Uhum. Momento ataque de oportunidade, passando aqui rapidão, só para deixar um recado para vocês que o Dados Críticos tem um Apoia-se. Você pode apoiar o conteúdo a continuar aqui no apoia.se/Dados Críticos. Tem vários níveis de apoio. Você pode receber conteúdo exclusivo, você pode entrar e fazer parte do nosso grupo de apoiadores, onde eu chamo a galera para jogar, onde a gente bate papo, cria conteúdo juntos e tá sempre discutindo sobre RPG. É uma pequena forma aí que eu encontrei de tentar viabilizar mais a produção de conteúdo, fazer tudo isso aqui, podcast, vídeo, lives, dá bastante trabalho. Então se você quiser ajudar e puder ajudar, confere lá o Apoia-se e ajuda a divulgar o canal aí pra quem curte RPG. Um grande abraço do Theory e até mais. Vamos voltar pra Dungeon. Eu tô pensando aqui, gente, assim, minha cabeça de mestre vai viajando aqui, né? Isso, numa sessão zero, numa conversa entre mestre e jogadores, o mestre consegue, junto com os jogadores ali, estabelecer, olha, gente, a gente vai jogar, por exemplo, na América Latina, no cenário que simula. Então, seria legal se vocês usassem isso aqui. Então, passando esses parâmetros pros jogadores do cenário, do ambiente, vocês conseguem ambientar usando o Breu em qualquer lugar, né? Exato. De uma forma muito mais encaixada, né? As mecânicas estão encaixando ali certinho. Legal, né? A gente tirou o Gandalf e o Merlin do pedestal. Exato. O Mister, aquela ideia de... E, cara, a gente vai além, porque a gente fez a mesma coisa com o clérigo, sem precisar criar lista de deuses. Nós colocamos no mesmo conceito, é uma frase muito parecida que é: eu sou sacerdote de, acredito que a sua vontade seja, e que ele odeia, cara, e por isso eu tenho que... e nunca posso tal. Então eu sou sacerdote de Ogum, eu acredito que a sua vontade é forjar e acredito que ele odeia objetos de madeira. Por isso, eu nunca posso usar utensílios de madeira e sempre ter fogo perto de mim. Uma frase, e você já entendeu quais são os meus princípios religiosos. Se eu quebrar esses princípios, você já entendeu. E é louco porque você pode ter 4 clérigos do mesmo Deus, cada um com a visão diferente daquele Deus. Entenda que essa frase é a visão do cara daquela entidade. A gente não tá dizendo o que a entidade é. A gente não tá escrevendo ela em pedra. A gente tá deixando a interpretação pro jogador como é com qualquer religião que a gente conhece. Se você colocar um ortodoxo com um católico, um evangélico e um protestante eles sentarem para conversar, cada um vai ter uma visão diferente. Se você colocar 4 católicos, cada um vai ter uma visão diferente. Isso que eu ia falar. Um católico lá templário tem uma visão de guerra, um católico hospitalário tem uma outra visão. E é isso aí, Diego falou tudo. 4 pessoas da mesma religião podem ter 4 visões do seu próprio culto, diferente. E faz sentido. Para o cavaleiro templário, baixar a cabeça para uma outra religião é um pecado. Já para um hospitalário, renegar a ajuda para um doente, e os dois são do mesmo Deus. Olha que louco. Então a gente tira aquela ideia de necessidade de uma lista absurda de deuses, de princípios e conceitos, listas de magia desnecessária, certo? A gente vai para um outro caminho, que é o que a gente está buscando no Breu, e tem funcionado muito bem. O jogo no jogo. O jogo tá ali. Quem é seu Deus? É isso. Cara, é uma frase que você responde em 2 minutos, se você estiver acostumado. 5 se você nunca viu. Você imagina ali como é que vai ser e tal, é isso, tal. Mano, isso tem um poder em mesa imenso, muito melhor que você ter que pegar, por exemplo, um compêndio de qualquer coisa de terceira edição, quarta eu nem sei, né, mas terceira edição e quinta, e olhar ali, vamos ler o que é Moradin, você tem que ler ali, Moradin, e é isso, e é aquilo, e todo clérigo de Moradin é igual. E legal, se você quiser pegar o Moradin e encaixar dentro desse conceito, perfeito, tá tudo bem também, não dá trabalho nenhum. E a gente criou conceitos incríveis aqui, como, por exemplo, ser sacerdote da beleza, sacerdote do barulho, sacerdote do silêncio, da arte. Nós mandamos para umas 50 pessoas, mano. E todo mundo mandou um feedback com visões completamente... Eu sou devoto da Rainha Formiga. Eu sou devoto da Grande Rainha. Eu sou devoto da Lua Negra. E no fim das contas, eu acredito que era assim que deveria ser. E o que a gente fez? A gente desvinculou o sacerdote de um templário cruzado, armadurado, que mata mortos-vivos. Então, o nosso sacerdote é uma classe que ele visa ser um porta-voz mais parecido com Buda, ou talvez mais parecido com
com Antônio Conselheiro, mais parecido com Moisés. Ele é o intérprete de uma vontade, um líder de um pensamento, saca? A palavra dele tem força, a palavra dele intimida, a palavra dele faz você pensar duas vezes, sacou? A palavra dele tem uma coisa de diferente. A gente gosta de usar uma frase assim, parece que o cara não tá só. Você olha pro cara e fala assim, mano, esse cara não tá sozinho não, esse cara anda com mais nas costas dele, sacou? Então a gente gostou disso e conseguiu transcrever isso em regras sem fugir dos princípios do OSR. E tem uma coisa legal, que não que a gente tenha tirado a capacidade combativa dos personagens, não é verdade. Mas a gente tá deixando claro que o guerreiro é o cara da porrada. Por exemplo, todo o guerreiro tem o D8 de dado de vida. Todas as outras 3 classes têm D4. Mago, ladino e sacerdote. Né? Porque assim, se a gente for pegar, todas as classes são especialistas, menos o guerreiro, né? O guerreiro, ele não tem uma especialidade, ele tem muito menos flexibilização daquilo que ele pode fazer mecanicamente em jogo do que todos os outros, né? Até ficcionalmente. Então a gente colocou o guerreiro num lugar onde fala, não, beleza, o sacerdote, o clérigo, era um meio guerreiro, o ladino era um meio guerreiro. Não, vamos tirar, o guerreiro é o guerreiro, os outros estão os outros. Dentro do combate full, dentro da história do OSR, isso pode trazer 1000 coisas. Um cara que saiba usar o terreno, que saiba usar a situação, pode lutar muito melhor que um cara que só tá rolando o dado ali pra dar porrada. Ele pode resolver muito mais situações, né? Mas, já que a gente tem uma classe chamada guerreiro, que essa classe seja de fato aquilo que ela diz ser, em relação às outras, naturalmente. Que ele brilhe no momento dele, né? Que ele tem Exatamente. espaço dele. Beleza. E já que vocês falaram das classes, né? Vocês podiam listar pra gente, já tá fechada a lista de classes aí? Tá fechado, São 4, cara. São 4. É legal de lembrar que assim, né? Breu trabalha com um conceito chamado antecedente. Então você constrói o seu personagem antes de pensar na sua classe, ou ao mesmo tempo, essa ordem não importa tanto, mas antes disso você tem uma frase que é: eu sou bom em busca dele. Então eu sou um pirata bom em jogos de carteado e dados, em busca de ficar bêbado e fazer amores. Bom, esse pirata pode ser clérigo, sacerdote? Pode. Por que não? Pode ser um mago, feiticeirão dos mares? Pode. Pode ser um guerreiro? Opa, da hora. Pode ser um ladinão também? Por que não? Então, esse antecedente complementa meu personagem e ele diz muito do que eu posso fazer, do que eu sei fazer, do que eu sou bom, do que eu tô em busca. Pô, você precisa pedir um teste de usar cordas pra um pirata? Saca? Entendi. Não faz sentido. Então vocês deram muito peso pra esse antecedente, né? Isso exclui até a necessidade de ter perícia, por exemplo, o teste de perícia. Nem tem não existe teste de perícia, nem teste de atributo em Breu, não existe. A gente tá tomando cuidado de não colocar isso. Não existe em lugar nenhum, ao contrário, é desincentivado. E o ladino, porque assim, algumas coisas incomodavam a gente no ladino, porque o ladino nos jogos tradicionais OSR, ele é uma classe, o OSR normalmente não tem perícia, mas o ladino tinha suas perícias, que de algum modo funcionava de um modo parecido com rolagem de perícias que a gente já está acostumado com outros jogos. E nós não queríamos isso. Então isso foi realmente tirado do jogo. Então nós não temos aqui um ladino que nem é um assassino e ao mesmo tempo também não é um jogo com o seu próprio sistema de perícias. Então você tem um ladino safo, que era o que nós queríamos. Um caminho com vertentes que te possibilitem fazer diferentes tipos de ladinos. Então essa talvez seja o nosso o grande trunfo que a gente imaginou de ladino, por ter tirado ele daquele papel das perícias de ladino que incomodavam muito a gente. Aquela certeza que existe em alguns jogos, quando fizer uma tarefa de ladino, sua chance no D6 aumenta, ou seu percentual aumenta, porque ela vai contra o que a gente está pregando. A gente está pregando interação máxima dentro do jogo. Para que eu preciso de uma rolagem para determinar o que vai acontecer, sendo que o meu ladino é treinado para aquilo? Entende? Então a gente tem uma série de parâmetros no capítulo arbitragem, uma série de explicações como lidar com isso, mas por que eu preciso recorrer aos números, sendo que o jogo inteiro eu busco outros parâmetros, mas por ladino tem que ter aquela rolagem lá de 3 em 6 de soltar de uma armadilha, ou 60% de escalar um muro. Cara, o ladino já sabe escalar um muro, ponto. O muro é muito difícil, ele tá com equipamento, ele tem tempo, tem pessoas vendo. Então existem outros fatores para mim poder precisar analisar do que o ladino ir lá e fazer uma rolagem de percentual. Tem uma coisa legal que a gente conseguiu no ladino também, que a gente tirou necessariamente o fato dele ser um assassino. Porque o Sneak Attack, ele sempre, por mais que você quisesse fazer, digamos, você faz um chefe de máfia, tá? Você faz um atravessador. Todo ladino era um assassino. Então agora, conforme você vai ganhando níveis, você pode escolher aumentar a sua trairagem, que é como a gente tá chamando o Sneak Attack, né? Aumentar a sua trairagem. Melhor nome, trairagem. Agora eu vou ter que ser fã do meu próprio jogo. Não, trairagem é muito melhor que ataque furtivo, né, velho? Trairagem. Você aumentar a sua trairagem, ou você pode escolher aumentar todos os seus
saves. Então você já começa com a trairagem, você sempre vai ter o seu ataque uma vezes 2, isso tá lá. Mas durante o jogo, conforme você vai subindo de nível, você pode escolher não subir mais isso e aumentar todos os seus saves. Se você pegar, você tem são 3 tiers que dão isso, você pode chegar até mais 6 em todos os saves, Ou seja, é o sujeito safo, é o cara que não vai dar mole pra qualquer situação. Em Rio de Piranha, jacaré, nada de costas, né? Então é isso, tá ligado? Ele é o cara que vai saber o que tá acontecendo. Bacana demais, gente. E com isso, sabe, Igor, a gente diferencia aquela ideia do assassino pro cara que nunca é pego, pro Indiana Jones, entendeu? Pro cara que é o líder dos bandidos. O Simba, de repente, o Aladdin, talvez ele não fosse o cara do Sneak Attack, mas é o cara que nunca é pego, né? Ele vira um grande ladrão. Não me importa, você vai lá fazer uma emboscada contra o cara, todo mundo vai pego, o cara não vai. Você envenena todo mundo e o cara não envenena. Ele consegue segurar o veneno, vomitar daqui a meia hora e o cara tá de pé de novo, sabe? Bacana. O cara tanto é que a habilidade dele ficou como calejado, safo e sagaz. Porque é como a gente imagina um cara que não é pego, sacou? O cara é safo, o cara é embaçado. Exato. Olha que bacana, gente. E assim, isso tudo, né? Acho que ele implica também, não só num estilo diferente de jogo, né? As mecânicas, elas influenciam um estilo diferente de jogo, tanto da parte do jogador, mas também da parte de quem tá mestrando, né? Pra quem vai iniciar nesse estilo, não conhece, né? Vocês vão ter, no livro vai ter uma parte explicando sobre isso, sobre a mestragem, né? E como mestrar Breu, por exemplo, nesse estilo. Vai. Mesmo. O capítulo arbitragem, assim, a maioria desses jogos mais antigos, o capítulo arbitragem é normalmente menor. Né? Esse lance de arbitragem, de mestragem, porque o jogo todo já é um monte de parâmetros de arbitragem. Então, normalmente, não tinha um capítulo explicando como conduzir. Isso é uma coisa, me corrija se eu estiver um pouco errado, veio ali de algumas edições um pouco mais para frente. Né? Aquela ideia de livro do mestre com a ideia de conduzir o jogo. A ideia era mais, né, te explicar os parâmetros de regra, criar novos monstros, criar desafios, criar masmorras. Então a gente pretende pegar o que alguns desses jogos das últimas 2 décadas normalmente sempre tem ali um capítulo de mestragem, te ensinar como fazer, como conduzir e trazer isso para nossa visão SR, que o Diego fez muito bem no Conspirações, saca? O Conspirações tem um dos melhores capítulos de mestragem que eu já conheci. E tá ligado? E a gente pegou isso, ele já reviu frases que ele quer utilizar diferente, a gente vai expandir esse material, então a gente acredita que vai girar em torno entre 10 a 15 páginas de livro, apenas ensinando a explicar a pegar na mão, desde o tipo assim, cara, como jogar sem perícia, como desarmar uma armadilha, como diferenciar as classes. Mestre, entenda que possivelmente é o clérigo que é consultado para que alguém que está sofrendo com pesadelos, entende? Existem o guerreiro é a pessoa que normalmente é consultada sobre assunto de guerra. Você precisa dar essa importância, já que a classe traz consigo uma série de conjuntos de informações. E isso precisa estar explicado no capítulo do mestre, certo? Para ensinar o cara como conduzir isso. Porque a gente quer, sabe, cara, a horizontalidade entre mestre e jogadores. Todos estão jogando. Quem assistiu minha última live lá no PNP, no Perdido do Play, durante o combate, todo o teste que teve, eu perguntei para os jogadores, tá todo mundo de acordo aqui, essa mudança na regra aqui? Então é necessária essa horizontalidade, saca, cara? Da gente discutir as coisas abertamente, e o livro vai ter esse papel do mestre entender que ele não tá lá como mestre ilusionista, nem como mestre entertainer, ele não tá lá para fazer todo mundo rir, ele é só um jogador que assumiu o papel de propor os desafios pra gente, né? De fazer com que aquilo funcione. Uma boa explicação de antecipação também, né? Que quando você não tem perícias e quando você tá jogando um jogo baseado em desafio, e a antecipação ela é essencial para que você consiga telegrafar não só os perigos, mas as situações, né? A antecipação acho que é a ferramenta principal de um mestre que vai mestrar o SR, né? Bacana. E assim, pra pessoa que joga, por exemplo, a 5ª edição, né? Um mestre que tá planejando uma campanha, ele comprou uma aventura, né? Mas tá ouvindo falar de Breu agora e fala assim, nossa, eu tô curtindo esse estilo, talvez era tudo que eu queria, tentava mudar as regras, não conseguia. A pessoa consegue, fazendo adaptações, jogar essa aventura, por exemplo, pra 5ª edição usando Breu? Mecanicamente a gente vai ter formas de fazer essa transcrição, né? Não vai ser uma coisa automática, mas vão existir ali tabelinhas para ajudar a fazer essa transcrição, principalmente para os monstros e para coisa de não usar perícia, né? Acho que vai ser a principal parte, né? Porém, o Breu não é um jogo, não é um Power Fantasy.
fantasy. Isso é bem importante. Então, algumas das aventuras do D&D 5, por exemplo, elas partem do pressuposto que você tá jogando com personagens que não vão morrer nunca, né? Então, vão haver explicações ali e o mestre vai ter que ter algum jogo de cintura para fazer essa adaptação. Não vai ser uma adaptação instantânea, mas a gente vai dar as ferramentas. E é importante, sabe, Igor, a gente discutir que, assim, o conceito de aventura pronta, principalmente da forma comercial como ela é vendida, é preciso lembrar que não é uma questão somente do Breu. Ela vai de encontro a muito da mentalidade OSR, porque muitas dessas aventuras têm, por princípio, contar uma história. Ela pressupõe que os jogadores têm um destino, têm um grande arco, têm um grande evento. Existe uma série de encontros que vão acontecer. Aqueles encontros vão dar XP, ou aqueles marcos que forem descobertos na aventura vão dar níveis evolutivos. Isso é um princípio tanto contrário ao SR. Então, muitos jogadores podem encontrar bloqueio, podem encontrar dificuldade nesse princípio. A aventura que você goste, encontre o desafio central e jogue o desafio central. O destino para onde os jogadores forem, aí, meu amigão, com a aventura, com os materiais, você vai criando e deixando eles livres. Ah, mas tem lá uma grande aventura que fala sobre o retorno da deusa. Cara, pensa no retorno da deusa, não pensa que eles têm que ir em tal lugar, falar com tal pessoa, e de lá tem que viajar num dragão mar. Não, pega o problema central, usa a aventura de pano de fundo, a leitura, os conceitos, os personagens, os NPCs, mas deixa a galera livre, deixa eles irem para onde eles acharem que tem que ir e colherem os benefícios e os bônus, porque às vezes você prepara uma puta aventura, sabe, Igor? Por exemplo, eu tava escrevendo esses dias, preparamos um jogo, pá e tal, e aí eu tinha a dungeon toda bonitinha, e olha que eu sou mestre de OSR, tipo lá, tá. Sabe o que foi que os jogadores fizeram? Ficaram 3 horas jogando truco. Foram pra dentro de uma taverna, sacou o jogo de truco, começou a valer dinheiro, o nego falou que ia matar o outro e tudo mais, e ficamos lá 3 horas na taverna. E se ali na taverna os caras fazem uma aliança mó legal, abre mão daquela quest e vão pra outra. Ah, não, mas me pegou desprevenido. Te pegou desprevenido porque você tá projetando o que eles têm que fazer. Perfeito. Exato. Sacou? E não adianta, cara. Você tem que se preparar em conhecer do mundo que o jogo tá rodando de uma forma incrível ali e não pra onde a história vai guiar. Isso não quer dizer que você, como mestre, também não pode fazer com que o NPC chame pra uma quest, que não possa ter um cartaz na cidade propondo um desafio, mas eles que têm que escolher ir lá na cidade, pegar aquele folheto de procura-se e rasgar. Porque se eles forem atrás daquele cara e aquele cara for um bandido fortão e matar eles, foram eles que escolheram ir. Não foi você que mandou. Perfeito. O Rafão tá mestrando Curse of Strahd, Maldição de Strahd, com o Breu. Então ele tem uma boa experiência nisso, exatamente isso que ele falou, né? Você entender o que tá ali no cenário, né? Quais são os elementos do cenário, quais são os pilares dele, saber onde você vai começar e nunca saber pra onde você vai. É o mais importante. Perfeito. Você nunca pode saber, porque se você puder saber pra onde você vai, se você souber pra onde vai a aventura que você tá jogando com seus amigos, você tá fazendo eles de palhaço. Cara, a minha dica pro mestre SR, mano, tenha muito desafio. Pra todo lugar que olhar tem desafio. Pra onde eles decidirem ir, vai. Pra quem joga jogo Elden Ring, pra qualquer lugar que você vai tem desafio. Então nas cataratas, se eles forem, tem desafio. Na montanha tem desafio. Na estrada tem desafio. E quanto mais você conhece do mundo, quanto mais você tem leitura, quanto mais você se prepara, mais fácil. E se a galera for pra uma direção que você não tá preparado, não custa nada falar, pessoal, vale tomar uma coca rapidinho, que eu vou só dar uma consultada no livro aqui, porque essa região não tava preparada. Tô renderizando ele aqui na cabeça. E tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo suave. E o legal disso é que você, como mestre, né, também tá lidando com coisas que você não tava esperando, você tá sendo surpreendido, tá sendo surpreendido pelo mundo, assim como os jogadores, né, tá curtindo ali essa viagem na fantasia, né? Seu trabalho é improvisar, faça Exato. seu trabalho, improvise, entendeu? Você vai 90% do tempo você vai estar improvisando, você pode até ter ali os teus pontos e tal, mas você vai ter, se você tiver uma dungeon, que você sabe o que tem em cada sala, se você for dar vida pra aquela dungeon, você vai ter que improvisar. Os caras fizeram um barulho aqui, os bichos vão sair da sala, vão tentar ver o que tava acontecendo. Os caras se esconderam. Aí, de repente, os bichos se encontram que nunca se gostaram. Rola um pau ali e os caras conseguem... Você vai ter que improvisar. Mesmo com uma coisa muito, 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 muito pronta.
demais, gente. E assim, o legal disso tudo, a gente tá falando do Breu, né? Fica parecendo às vezes, nossa, quando o sistema sair. Mas não, gente, tá praticamente pronto, né? Se vocês forem lá, o financiamento já começou com o livro praticamente pronto. Vocês podem baixar um Fast Play ali com mais de 50 páginas e já testar o jogo, né? Então o link vai estar na descrição aqui, quem quiser baixar, quem quiser testar. No dia da gravação desse vídeo aqui, faltam 30 dias restantes, né? Pra já bater a meta. R$300. É isso aí. R$300 pra bater a próxima meta, né? Exatamente. Que Exatamente. são armadilhas. Armadilhas. E quanto mais metas forem batidas, né? Mais o livro vai ficando maior, mais tochas vão sendo acesas nessa escuridão aí, nesse Breu, né? E galera, assim, pra gente fechar esse papo aqui tão bacana, né? Sobre Breu, sobre o SR, sobre como a mecânica influencia de modo geral no jogo. Parece que a gente acabou de começar, pô, o papo tá bom. Passa rápido, né, velho? Então, já deixa aberto o espaço, né, pra cá, se vocês quiserem fazer outra exploração nessa dungeon aqui do Dados Críticos, né? Opa, obrigado, cara, obrigado mesmo. Sempre o espaço tá aberto, tá? Se quiserem jogar aqui também, mesclar alguma coisa. Pô, por favor. Por favor. Que não? E aí, assim, pra gente fechar de modo geral, eu queria saber, a pessoa que interessou, ela quer jogar Breu, o que ela pode fazer agora, né? Como é que ela pode ajudar o projeto? O que ela tem que... Cara, a gente tem um grupo das pessoas que estão, não só que apoiaram o Breu, esse grupo já existia antes, deve estar com umas 140 pessoas lá. Putz, mano, e daqui a pouquinho ele acabou de bater 141, você falou, então agora. A gente fala que nem o Homem da Cobra, né? Então o tempo inteiro tá falando, fazendo piada e tal, e estão surgindo mesas lá, né? A gente passa o link para você poder colocar aí na descrição do vídeo, e é todo mundo bem-vindo, é só aquela velha máxima budista, né? Tente não ser cuzão, você tá bem-vindo no nosso grupo. E a gente... Grande Buda. Grande Buda. E tem surgido mesas lá, o pessoal marcando jogos, o pessoal testando, mandando feedback. Teve coisa que mudou já por conta de feedback que a gente recebeu, né? E a gente tá lá o tempo inteiro, a gente pode o Rafão é mais ativo, eu sou menos, porque eu tô com um mundo de coisa aqui pra fazer, mas eu fico... O Rafão é desocupado, foi isso que você quis dizer? Rafão é desocupado? Foi isso? É isso, seu Diego? Você quis dizer isso para as pessoas que estão assistindo? A gente vai ter que falar na terapia amanhã. O Igor é terapeuta. Vamos começar aqui agora já. Na terapia de casal aqui já. Comunicação não violenta, galera. Não foi isso que eu quis dizer, querido. Mas enfim, o grupo é bem ativo e estão surgindo mesas lá. Com o Fast Play na mão você pode jogar até o 3º nível, então é uma leitura rápida, bem rápida. São poucas regras que estão ali, porque são poucas regras mesmo que tem no Breu, e eu acho que vai ter até menos no livro final. A gente tá enxugando, a gente tá limando, lapidando e tal. Bacana. Então é uma leitura bem rápida. Aí tem as magias, tem uma aventura no final. Tem umas 15 horas de live no canal da Câmera Obscura, que você já pode assistir. Tem lá vídeo explicando como faz o personagem em 10 minutinhos. 10 minutos. O personagem você faz em 10 minutos o personagem. É bem simples, é rapidinho. E lá no grupo da gente do WhatsApp, a gente já criou um drive com um monte de coisa que tá surgindo. Então, as aventuras que estão rolando na minha mesa, eu já tô subindo lá, sacou? Então, prévia dos cenários que a gente tá jogando, já tá subindo lá. Então, pra quem duvidou, pra quem pode ter dúvida, porque a gente recebeu essas perguntas, mas às vezes o cenário, a gente vê muito novo material saindo, mas não vê às vezes suporte pro mesmo. Então, o que eu posso dizer é, a Câmera Obscura tá com um canal com quase, acho que 6 anos. 6 anos. Uma quantidade absurda de horas de material editado. Eu tô produzindo conteúdo há 12 anos, sacou? Para cenários diversos e para cenários que nem eram meus, imagina pro meu. E Breu nem saiu, e a gente já conta com material produzido ali que já passa de 100 páginas, ou seja, o tamanho do livro, entre materiais fan-made, fora um blog e um podcast. Então, cara, o que não vai faltar vão ser trabalhos. Isso que a gente não começou com adaptação, isso que a gente não começou a adaptação de quadrinho, de anime, que a galera pede, que não tem jeito, saca? Tipo assim, de filme, sempre tem esse tipo de adaptação e faz parte, né? É legal. Mó legal fazer, sacou? Então a gente nem começou a fazer essa parte ainda, entendeu? A real é que a gente tá muito animado, a produção, logo, capa, artes e principalmente, sabe, mano, ter se debruçado até ter saído do jeito que a gente queria, que não gerasse ruído
com o ruído que nós tínhamos, sacou? Esse lance que a gente acabou de falar do mago, do clérigo, algumas coisas do guerreiro, né? Algumas coisas do ladino, coisas que geravam ruído. A gente não gostava e fica parecendo que assim, mas você não gosta, mas é assim que tem que ser. Não é assim que tem que ser. Tem que ser palatável ao antigo, que já tá acostumado, mas vamos repensar esse negócio aí, sacou? Então, a real, mano, que a gente tá muito, muito orgulhoso do material, não vou mentir, sacou? A gente tá muito orgulhoso do material e a gente criou um time de pessoas ali, cara, que estão muito orgulhosas também de estar fazendo parte do processo. Então, o grupo do Breu é muito ativo, com muita gente que tá se tornando fã do material. E a gente sabe que talvez essa é uma das coisas mais difíceis de se conquistar, que é criar uma comunidade ao redor de um produto novo, nacional. A gente sabe que existem várias dessas situações e a gente tá muito feliz de ter essas pessoas que estão assim, tipo, sedentas para jogar na sua mesa, né? E isso deixa a gente bastante animado. Bacana demais, cara. Eu posso atestar aqui, ó, isso não é merchan, tá, gente? A qualidade do produto é maravilhosa, tá? As artes são incríveis, o cuidado que tem com a diagramação, o cuidado que tem com a linguagem, né? E tudo isso, assim, esse posicionamento, né? Eu acho muito, muito bacana, que tem até um posicionamento político por trás, sabe? De tipo assim, olha, vamos tirar esse eurocentrismo aqui dessa parada, sabe? Vamos trazer um produto nacional, galera. Nacional, com esse nível de qualidade. Eu acho que às vezes a gente falo muito isso aqui, né? Cada vez mais eu tento, na medida do possível, né? Fazer um pouquinho para poder ajudar esse cenário nacional, que tem muita coisa incrível, né? A gente fica muitas vezes pagando pau para gringo demais e tem esse material incrível, incrível, galera. É incrível. Até arrepio de falar que é maravilhoso, galera. É muito foda, Breu, velho. Então, e já avisando, se sair nos Estados Unidos, vai continuar chamando Breu. Não vai ser Dark. Americano vai ter que falar Breu. Breu. A gente não fala Blades in the Dark até hoje. Pô. Mas vai ser legal porque conteúdo que eles fizerem pode chamar de Homebrew, né? Homebrew. Essa foi sensacional. Ai. É isso. Homebrew foi ótimo, caralho. É isso, galera. Obrigado, gente. Obrigado novamente. O espaço tá sempre aberto, né? Vou deixar suas redes sociais aqui nos comentários da descrição também, tá? E o espaço tá sempre aberto aí. Galera, até mais um vídeo aí pra mais dados. Muito obrigado, Teori. Valeu mesmo. Tchau. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.